Podem se assentar. Que bom que você veio nessa noite chuvosa. Começamos o dia num verãozinho, estamos encerrando o dia num outono, né? Deu uma refrescadinha, mas que bom que você veio. Não se assustou com a chuva. E agora nós vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor. Eu creio que não há nada mais importante do que ouvirmos a palavra do Senhor. Diante de tantas distrações que podemos ter, pensando na semana, tantas coisas que estão por vir, não há nada melhor do que ouvirmos a voz de Deus. A palavra exposta é a própria voz de Deus falando conosco. Eu tenho certeza que não há nada mais importante do que isso. Você crê nisso, meu irmão? Quero desejar também as boas-vindas a todos os nossos irmãos. É uma alegria podermos cultuar juntos. E apenas para situá-los, nós estamos em uma série chamada Em Reforma. Estamos falando sobre as bases, os pilares da fé. No mês passado, no mês de outubro, nós celebramos 508 anos de Reforma Protestante. E agora nós estamos vendo aquilo que é central para a fé cristã, para a vida cristã e para a igreja. Até agora nós falamos sobre somente as Escrituras, só a Escritura. Nosso irmão Misa fez a exposição semana passada falando sobre solos Cristos, somente Cristo. E eu quero convidar os irmãos que quem sabe perderam alguma das mensagens, todas elas estão no nosso canal no YouTube. E hoje, na nossa quarta mensagem, nós falaremos sobre somente a fé. Amém? Você está comigo? Amém? Eu quero começar perguntando aos irmãos. E a pergunta que vai dirigir a nossa reflexão é: de que maneira nós somos aceitos por Deus? Como nós somos recebidos em sua família? E um spoiler aqui é que nós somos recebidos somente pela fé. Somente se confiarmos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Eu sei que isso é algo que sabemos, não é? É algo que parece simples por vezes. Entretanto, na Idade Média, essa doutrina da justificação pela fé somente havia sido esquecida pela igreja. E pasmem que até hoje, muitos cristãos esqueceram também dessa doutrina. Alguns teólogos dizem que não há doutrina mais importante para a teologia cristã do que a doutrina da justificação pela fé. Martinho Lutero disse que a justificação pela fé, essa doutrina, é o artigo pelo qual a igreja permanece ou então ela cai. João Calvino dizia que a doutrina da justificação pela fé é o eixo ao redor da qual a igreja gira. Anthony Huckman enfatiza que se a igreja estiver errada nessa doutrina, então ela estará errada nas demais doutrinas. Entenda a importância, a seriedade da doutrina da justificação pela fé. Na Reforma, essa doutrina foi o grande assunto a ser levantado. Em uma era onde a justificação se dava pela fé, mais obras pela fé, mais indulgências, mais penitências, os reformadores se levantam e dizem: não, a justificação se dá pela fé somente. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: será? Será que Lutero está certo? O que nós precisamos fazer, o que nós estamos vendo na série? Nós precisamos sempre recorrer às Escrituras. Não importa o que Lutero, o que Calvino disseram, o que importa é o que está nas Escrituras. Nós temos respaldo bíblico para o que eles falaram. Vamos à palavra de Deus? É ela quem sempre devemos recorrer. Evangelho de Gálatas, capítulo de número 3, versículos 6
ao versículo de número 14. Essa carta maravilhosa, normalmente se pensa, quando se fala em justificação, normalmente nós pensamos em quê? Em Romanos, né? Foi Romanos 1, 16, 17 que Lutero leu, que o justo viverá pela fé. Sim, claro. Mas Lutero era apaixonado pela carta aos Gálatas. Para termos ideia, Lutero dizia que Gálatas era a sua Catarina Vambora, de tanto que ele amava essa carta. Você encontrou? Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6 ao versículo 14. Também vai estar projetado aqui ao meu lado. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Veja comigo o início do capítulo. O apóstolo Paulo abre o capítulo 3 em um tom extremamente pesado. Se você observar o versículo 1, você vai ver que o apóstolo está brabo. O apóstolo chama os Gálatas de insensatos. E ele faz uma pergunta, dizendo quem havia os enfeitiçado. Vocês lembram? Os Gálatas haviam recebido o evangelho da graça, creram somente pela fé, mas agora eles estavam sendo enfeitiçados, seduzidos pelos judaizantes que diziam que era necessário a fé e mais alguma coisa para serem justificados. Esse falso evangelho estava seduzindo os Gálatas, e por isso eles precisavam de um lembrete de que na cruz Jesus fez tudo o que era necessário para a salvação deles. Nós também necessitamos desse lembrete. Pois diversas vezes nós vivemos, não é assim? Como se tudo dependesse de nós. Como se a nossa salvação dependesse do que eu e você fazemos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o que você veio ouvir nessa noite chuvosa é: não sejam seduzidos, não sejam enfeitiçados por esse ensino. É somente pela fé. Observando o texto que lemos, nós temos algo maravilhoso. De quem o apóstolo Paulo está falando? Ele está fazendo uma conexão com o patriarca Abraão. Ele faz isso porque os judaizantes que estão seduzindo os Gálatas alegavam, dizendo que os filhos de Abraão pertenciam a Deus não somente pela fé, mas pelas obras da lei, por aquilo que eles faziam. E eles levavam isso muito a sério, pois pertencer a Deus significava ser filho de Abraão. Lembra daquela musiquinha? Pai Abraão tem muitos filhos. Eles já cantavam essa musiquinha nessa época. Mas esses falsos mestres diziam que a única maneira de se tornar um verdadeiro filho de Abraão era se submetendo à circuncisão e às outras práticas judaizantes. Eles diziam: é ótimo que você tenha fé em Cristo. Parece piedoso. Mas eles diziam: mas para você continuar
sendo aceitável a Deus, vocês precisam virar judeus. Vocês precisam guardar certos dias, guardar a dieta religiosa. Vocês precisam da circuncisão. Acontece que o apóstolo Paulo utiliza o exemplo de Abraão para mostrar a eles que até mesmo lá atrás, lá no Antigo Testamento, só há uma única maneira de ser salvo. Não há duas, não há três maneiras de ser salvo. Desde sempre, desde Gênesis, desde o começo, a única maneira de ser salvo é somente pela fé. Eu sei que eu já ouvi dizer que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela guarda da lei, pelos sacrifícios, e que só agora no tempo da graça é que a salvação é pela graça. Bem, isso não é verdade. Nenhum homem conseguiu ser salvo pelos sacrifícios, pela guarda da lei. Deus sempre teve um único meio de salvar pecadores, pela fé somente. Observem o texto comigo que nós lemos. O apóstolo Paulo começa o versículo 6 fazendo um pedido. Ele diz para os Gálatas que eles considerassem um exemplo de Abraão. Mas antes de nós olharmos esse exemplo, nós precisamos lembrar de Abraão e da sua história. Pelo que sabemos à luz das Escrituras, Abrão, que depois teria o seu nome mudado para Abraão, era filho de um homem chamado Terá, um homem extremamente idólatra que adorava muitos deuses em sua cidade. Abrão vem de um lar pagão, até que um dia ele recebe a visita do Deus Todo-Poderoso. Não sabemos os detalhes de como foi, mas o fato é que Deus se apresentou a Abraão e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. E Deus diz a Abraão: eu farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você pode conferir isso em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Abraão creu no que Deus havia dito a ele. E a prova disso é que ele acreditou em Deus e em suas promessas. E então o que ele faz? Ele prontamente obedece à ordem dada por Deus. Em Gênesis nós veremos então a peregrinação de Abraão. Teve altos e baixos. Houve fome. Ele precisou ir ao Egito com a sua família, viver ali por um tempo. Depois de um tempo ele retorna. Deus faz uma promessa de que Abraão teria o quê? Um filho. E que ele deveria olhar para o céu e contasse as estrelas, se é que conseguisse contá-las. E Deus prosseguiu dizendo que assim seria a sua descendência, Abraão. Acontece que, como que ele seria um grande povo, como seria numerosa a sua descendência, sendo que Abraão não tinha filhos, sua mulher era estéril, ele já estava numa idade avançada. Você imagina Deus falando isso para Abraão? Será que você acreditaria? Será que dessa vez Deus iria errar? Para Abraão ter filhos era humanamente impossível. Os anos vão passando, Abraão ficando mais velho, mas permanece aguardando a promessa, o nascimento do filho. Mas parece que Deus está demorando. A idade avança cada vez mais. Deus não enviou o filho como prometeu. E o que acontece? Abraão busca um atalho. Já que Deus está demorando demais, eu vou dar um jeito de fazer as coisas da minha maneira. O que acontece? Abraão tem um filho com a serva de sua mulher. Mas lembrem que Deus prometeu que daria um filho a Abraão e Sara. E o nome dele se chamaria Isaque. E com Isaque Deus estabeleceria uma aliança. Abraão simplesmente riu.
Confessa também, você também riria, não riria? Pois como poderia um homem de 100 anos e uma mulher de 90 dar à luz um filho? E antes do nascimento de Isaque, Deus aparece a Abrão e diz a ele: vamos fazer uma aliança e instituir um sinal, um selo para externar o nosso relacionamento, de que eu sou o teu Deus, e tu e os teus descendentes são o meu povo. Que sinal é esse? Que aliança é essa? O sinal da circuncisão. Todos os homens da casa deveriam ser circuncidados, pois essa era a marca de que eram o povo escolhido de Deus, de que eles não teriam outros deuses. Hoje nós não temos a circuncisão. Ela é substituída pelo batismo, que simboliza a aliança que Deus tem com nós e nós com Ele, de que somos seu povo. E é nessa ocasião que Deus muda o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. Então desde lá nós vemos que Abraão simplesmente creu em Deus, creu nas promessas de Deus e viveu pela fé. Lhe peço, meu irmão, se você deseja ver todos os detalhes dessa história, que você possa maratonar o livro de Gênesis, né? Especial do capítulo 12 ao 24, você vai ver com mais detalhes essa história. O que acontece? A história segue, os descendentes de Abraão se estabelecem na terra de Canaã, mas depois de um tempo eles precisam ir ao Egito, onde se multiplicaram, mas é lá também onde eles foram escravizados por 400 anos. Até que sob a liderança de Moisés, eles são libertados pela mão poderosa de Deus e recebem os mandamentos e a lei. Um sistema completo, que ali continha as leis civis, morais, religiosas. E foi por intermédio de Moisés que a lei foi entregue aos filhos de Abraão com o propósito de ajudá-los a conhecer a Deus e a sua santidade. Em nenhum momento a lei foi dada ao homem para salvá-lo. Nunca. Acontece que com o passar do tempo, os judeus iam se convencendo de que se eles eram de fato filhos de Abraão, e Deus havia dado a lei a eles, então, para eles continuarem sendo povo de Deus, eles precisavam obedecer rigorosamente a lei. Os judeus, em vez de seguirem o exemplo de seu antepassado Abraão, que vivia pela fé, preferiram basear o seu relacionamento com Deus na prática da lei, nas obras, no seu jeito de fazer, acreditando que conseguiriam conquistar o favor de Deus, acreditando que se fizessem isso, seriam de fato filhos de Abraão. Se nós cumprirmos todas as leis, todas as normas e regras, então nós seremos aceitos por Deus. Será mesmo? É claro que não. Isso é o que qualquer outra religião pede. No cristianismo nós não somos aceitos pelo que nós fazemos. Nós somos aceitos por aquilo que Cristo fez. E nós recebemos isso exclusivamente pela fé. É o que vemos quando Jesus Cristo veio ao mundo, como Salvador do povo de Deus. Quando Ele começa a pregar a salvação pela fé, que bastava que as pessoas crescem nele. Muitos judeus não quiseram acreditar. Os fariseus ficaram escandalizados quando Jesus, afirmando ser o Filho de Deus, quando ele afirmava que bastava crer nele para ser salvo apenas. Meus irmãos, essa é a doutrina da justificação pela fé que encontramos em toda a Escritura. Incomodava muitos judeus, mas incomoda hoje também. Porque muitos pensam que podem fazer o seu jeitinho para serem aceitos por Deus. É por isso que Paulo faz questão de tomar o exemplo de Abraão, pois ele era um grande patriarca, pai da nação de Israel, amigo de Deus, pai da fé, como é chamado. E nós precisamos olhar para o exemplo de Abraão. É interessante que no versículo 6, Paulo diz qual era o exemplo desse homem. Veja comigo, ele diz, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Perceba que o apóstolo não está dizendo, ele fez algo,
e isso lhe foi creditado como justiça. Não. Ele creu. Outra vez o apóstolo Paulo está fazendo uma conexão aqui. Ele está fazendo uma citação de Gênesis 15, para mostrar a eles a fé de Abraão, de que ele foi declarado justo não pelas suas obras, mas pela fé. Não era uma questão de mérito da parte de Abraão, mas era um ato gracioso de Deus. Ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. E então Deus passou a considerá-lo um homem justo. Ele passou a aceitar Abraão como uma pessoa justa e perfeita. Não é que o patriarca tenha sido transformado naquele instante em uma pessoa sem pecado, perfeita, não. Mas a partir daquele momento, Deus passou a considerá-lo salvo, perdoado, redimido, justo. Meus irmãos, a justificação pela fé é algo que devemos diariamente lembrarmos e darmos a ela a devida importância. É mais importante do que qualquer outra coisa. É aqui onde se fundamenta tudo. Nós não estamos, como eu disse em outras vezes, nós não estamos aqui preocupados com a sua autoestima, com o que você vai conquistar amanhã ou depois, não. A nossa preocupação é onde você passará a eternidade. Em que você está se apoiando, meu irmão? De que maneira você pensa que pode ser justificado? Isso é o mais importante para toda a sua vida. Essa é a questão de todas mais importante. Todas as outras coisas se tornam secundárias diante dessa. Porque você pode conquistar absolutamente tudo. Você pode ser um sucesso aos olhos deste mundo. Você pode ser o top das galáxias. Mas se você não for justificado pela fé em Cristo, de nada adiantará. Nada. Você não poderá chegar diante de Deus e dizer, mas Deus, eu conquistei muito neste mundo. Deus, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Não importa. Ninguém poderá se achegar diante de Deus e ser salvo por algo que faz. Por isso que a grande questão é como nós pecadores, que temos tantos defeitos, pecados, que erramos tanto, como podemos ser aceitos por um Deus perfeito? Como podemos ser aceitos por um Deus que nunca errou? Como é possível que Deus nos receba como amigos, como filhos? Certamente não é pela obediência aos mandamentos, às leis, às regras. Se assim fosse, Cristo teria morrido em vão. E mais, vamos ser sinceros, olha ali os 10 mandamentos, estão lá atrás. Você consegue guardá-los? Se existe alguém aqui que consegue guardar os 10 mandamentos, que nunca quebrou algum dos mandamentos, então nós estamos diante de um semideus. É impossível para o homem. Todos pecaram. Sabe o que é isso? Se você pecou, você já teve outros deuses além do Senhor? Você já, dos mandamentos que tem ali, você criou outros ídolos? Você já negligenciou o dia do Senhor? Você já tomou o nome de Deus em vão? Você já matou? Graças a Deus, nunca, né? A Bíblia diz que se você odeia o seu irmão, então você já é culpado. Então esse você quebrou também. Ah não, mas eu nunca adulterei. Mas Jesus diz que se você olhar para uma pessoa com intenção impura, então você já adulterou no coração. Opa, eu acho que eu já quebrei esse mandamento também. O que mais? Será mesmo que nós podemos nos achegar diante de um Deus que é santo, de um Deus que é perfeito e dizer, olha Deus, mas foi só um pouquinho.
Sejamos sinceros, uma questão de lógica. Imagine só que você sai aqui da igreja e você vai pela avenida ali, cortando todos os sinais vermelhos. Daqui um mês vai chegar umas cartinhas para você. Imagine que você tenha que estar diante de um juiz para explicar essas cartinhas. Que se chama multa, e elas costumam vir de vez em quando. Imagine só, você diante do juiz e ele mostra para você, olha aqui a fotinho do teu carro aqui, ultrapassando o sinal vermelho. O que você diria? Se esse juiz fosse um juiz justo, o que ele teria que fazer? Te condenar, não teria? Imagina você com todos os seus pecados chegando diante de Deus, que é o justo juiz, que não pode ser corrompido, que não pode ser vendido. O que ele diria de você? Só há uma única maneira de nos achegarmos diante dele e ele nos considerarmos justos, perdoados. E essa única maneira é pela fé em Cristo Jesus. Não tem outra maneira. Não é pelo que você faz, não é pelas guardas dos mandamentos. É exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. O texto que vemos diz que é pela fé. Pela confiança em Deus. E diz o texto que essa confiança nos é imputada à justiça de Cristo. Sabe o que é isso? Qual que é a ideia aqui de imputação? A ideia, sintetizando, é como se você tivesse a sua conta bancária e Deus transferisse justiça para a sua conta. É como se Deus estivesse depositando justiça em sua conta. E por isso agora você passa a ser justo diante de Deus. Vira a chave. De injusto passa a ser justo. De perdido passa a ser achado. Mas quando Deus faz isso? Quando cremos em suas promessas. Quando cremos em sua palavra. Quando depositamos a fé em Cristo somente. Ou será que Abraão foi aceito por Deus guardando o sábado? Não comendo carne de porco? Desviando-se de animais mortos, oferecendo sacrifícios? Não. Ele foi aceito porque creu na palavra de Deus. Isso é fé. Isso tira um peso das suas costas, meu irmão. Isso rompe com qualquer legalismo. Porque não é sobre você. Não depende de você. Não é o tanto que você faz para... o tanto que eu vou fazer agora eu vou ser aceito. Não. Mas será que se eu não fizer isso, Deus vai me amar menos? Não. Você é amado exclusivamente pela graça de Deus. Não é pelo tanto que você faz. Ou será que nós, por exemplo, amamos os nossos filhos de acordo com as suas atitudes? Não, agora meu filho errou aqui, eu vou amar menos ele. Claro que não. A vida de Abraão é um exemplo de como os homens em todos os tempos são salvos pela fé exclusivamente. Uma observação a esse versículo que é muito interessante. Como eu disse, o apóstolo Paulo está citando Gênesis 15. E ali nós temos uma aliança de Deus feita com Abraão. Vocês lembram? Deus faz uma aliança de sangue. Assim fica conhecida a aliança de sangue. Pois como os irmãos sabem, naquela época não havia cartório para registrar. Havia animais. E o que acontecia? Abraão partiu alguns animais ao meio e os colocou em uma espécie de rua. E os envolvidos na aliança deveriam fazer o quê? Deveriam passar no meio dos animais. Por quê? Assim eles sinalizavam que se uma das partes não cumprisse parte do acordo, parte da aliança, então que ele fosse partido ao meio também. Aí não tinha como, né? Mas o que chama a atenção, se você está familiarizado com esse texto, é que só Deus passou entre os animais. Você lembra?
Abraão nunca passou no meio dos animais. O que acontece? Abraão cai no sono. Ele dorme. E quando ele acorda, ele vê um objeto pegando fogo, que está passando entre os animais. E sabe o que o escritor de Gênesis diz? Deus fez uma aliança com Abraão. Entenda. Em nenhum momento ele diz que a iniciativa foi de Abraão. Mas foi Deus quem tomou a iniciativa e se aliançou com Abraão, fazendo promessas e prometendo cumpri-las para o louvor do seu nome. Abraão simplesmente creu. Você também crê nas promessas e na palavra de Deus? Você crê mesmo, meu irmão? Sabe o que o apóstolo Paulo diz para quem tem fé em Cristo? Versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Entenda. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue judeu correndo em suas veias, mas são os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você depositou a sua fé, a sua confiança somente em Cristo como seu Salvador, então você é um dos filhos de Abraão. Todos os que creem, estes são os filhos de Abraão. Portanto, os filhos de Abraão são aqueles que vivem pela fé. Isso é importante, você saber que nós nunca nos tornaremos filhos de Deus pelo que fazemos. Nunca. Não há possibilidade. Sabe o que é isso? É que assim como Abraão, nós devemos confiar no Deus que cumpre todas as promessas que faz. Devemos confiar nele para nos guiar, crendo que ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Meus irmãos, nós devemos confiar na sua providência, crendo que ele proverá tudo o que precisamos. Devemos confiar nele para nos libertar, acreditando que ele nos guardará em meio às provações e dificuldades da vida. Meus irmãos, essa fé não é só para Abraão e para os Gálatas, entenda isso. Mas para todos os povos, em todos os lugares. É o que o apóstolo Paulo afirma no versículo 8. Veja comigo. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Você consegue fazer uma ligação? Lá do Gênesis, Deus, nessa aliança, estava abençoando também a quem? Nós. Perceba a conexão, a ligação. Eu e você, meus irmãos, podemos desfrutar dessa fé, dessa bênção que é a salvação em Cristo Jesus. À luz desse texto, Paulo faz questão de mostrar que há pelo menos dois tipos de pessoas. Versículo 9. Os que vivem por meio da fé. E o versículo 12, a parte B. Os que vivem por meio da lei. Tim Keller, um autor que gosto muito, escreve que viver por meio de alguma coisa significa confiar nisso para encontrar felicidade e satisfação. Eu concordo com Keller. Pois, pelo que for que vivamos, esse é o ponto principal da nossa vida. Esse será o ponto que dará sentido, segurança. Por isso que nessa noite você faça uma pergunta a você mesmo. E a pergunta é: pelo que eu vivo? Em que a minha vida é baseada? O que é que, se eu perdesse, faria com que me sentisse que não existisse mais sentido, que não restasse mais vida? Há muitos que depositam a sua total confiança nas suas posses. Se lembram da pandemia? Infelizmente, muitas pessoas perderam suas posses. Muitas delas perderam a razão de viver.
Muitas delas perdem a razão de viver por tantas outras coisas. Mas, meu irmão, pelo que você vive? Em que a sua vida está baseada? É interessante, nós amamos a nossa família, amamos os nossos filhos, amamos o nosso trabalho. E às vezes parece que qualquer noção, qualquer ideia de, se um dia eu chegar a perder tal coisa, meu mundo acaba. De fato, é difícil. Mas e se você perdesse a Deus? Que diferença fazia na tua vida? Por que eu digo isso? Não tem como perder Deus, claro que não. Mas eu digo isso, sabe por quê? Porque muitos dizem crer em Deus, mas não vivem para glorificá-lo, mas não o procuram, não o buscam, não o conhecem. De que Deus nós estamos falando? O Deus que pela sua palavra criou todas as coisas. O Deus que sustenta o universo. O Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus. Esse é o Deus que eu e você devemos conhecer. Esse é o Deus que nós devemos adorar. Esse é o Deus. Esse é o Deus que deve ser o fundamento da nossa vida. Já contei aqui outras vezes. Você conhece a história de Horatio Spafford? Horatio era um grande empresário que perdeu boa parte dos seus recursos em um incêndio em Chicago. E então, depois disso, ele decide fazer uma viagem com a sua família, com a sua esposa e filhas. Só que ele, devido a algumas questões do trabalho, precisa ir depois para essa viagem. A sua esposa e filhas simplesmente embarcam no navio e vão. Mas em certa medida, certa altura, esse navio afunda, pega fogo, não lembro. Apenas a sua esposa sobrevive. Perde as suas 3 filhas. A esposa é resgatada, consegue depois mandar um telegrama dizendo nas seguintes palavras: salva, porém sozinha. Horatio, quando recebe isso, entende o que havia acontecido. Mais tarde ele vai de encontro com a sua esposa e diz que passando por aquele local onde havia acontecido essa tragédia, Horatio escreve um dos hinos que nós cantamos aqui, não hoje, mas nós cantamos na nossa comunidade. Ele escreve assim: se a paz mais doce terei que, eu não lembro bem certo, desfrutar. Ele resume o refrão dizendo: com Jesus, meu Salvador, eu serei feliz. Será que nós conseguimos encontrar sustentação, alegria no Senhor quando o nosso mundo desaba? Será que nós realmente conseguimos encontrar segurança em Cristo? Ele diz: com Jesus feliz eu sempre sou. Esse é o fundamento da sua vida também, meu irmão. Onde está o seu coração? Em que você está fundamentando a sua vida? Onde estão os seus amores? Como eu disse, há quem viva por meio dos recursos, confiando neles para encontrar real satisfação e alegria. Outros buscam na imoralidade, uma vida libertina. E acredite, há aqueles que buscam em uma vida de religiosidade, pensando que são mais espirituais por usar roupa tal, por falar mais alto, por ter uns jargões gospel, por orar mais, por ler mais a Bíblia, achar que é pelo seu desempenho que estão
sendo mais aceitos por Deus. Isso é viver pela lei. Isso é tentativa de se salvar pelas suas próprias obras. E isso, meu irmão, certamente conduzirá a uma vida de profunda ansiedade e insegurança. Se você vive assim, você pode confirmar o que eu estou falando. Você vai estar ansioso, inseguro, porque nunca vai poder ter certeza de estar vivendo suficientemente à altura dos padrões da lei. Mas se há gente que vive dessa maneira, há também aqueles que vivem na dependência de Deus. Há aqueles que vivem confiando nas suas promessas. Aqueles que reconhecem a sua miséria, mas que com o coração transbordando de alegria, pois de forma merecida foram feitos filhos de Deus, unicamente através da fé. Paulo é pesado em suas palavras, não é mesmo? Desde o começo. Ele diz que todo que vive pela fé é abençoado. Versículo 9, assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. E o versículo 11 ele diz que o justo vive pela fé. Mas por que Paulo é pesado? Porque ele diz que os que vivem buscando a salvação pelas suas forças, pela observância da lei. Paulo diz no versículo 10, veja comigo, que viver dessa maneira significa ser amaldiçoado. No combate à doutrina dos judaizantes, o apóstolo Paulo cita a própria lei, que coloca sob maldição todos que tentam se salvar por meio dela. Versículo 10, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O que é isso? Ele está mostrando que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E qualquer um que tenta viver dessa maneira, qualquer um que quebrar o menor dos mandamentos, é considerado culpado. Todo que transgride qualquer mandamento é maldito. Por quê? Porque a lei exige perfeição. Ela é santa, justa, boa. O problema é que somos pecadores e não conseguimos cumprir as demandas da lei. Tiago escreve que qualquer um que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E em Romanos, o mesmo apóstolo Paulo diz que pela lei vem o reconhecimento do pecado. E aqueles que buscam a justificação pelas obras da lei estão debaixo dessa maldição. Essa é a sentença da lei. Essa é a sentença que a lei dá a todos que não permanecem em obediência a ela. Como eu disse, esse era o nosso estado de maldição, porque não conseguimos cumprir a lei. Não há possibilidade. Como falei, não podemos ser justificados pela nossa bondade, pela nossa honestidade, pela nossa sinceridade ou por qualquer outra coisa. Não há nada em nós que possamos fazer para sermos aceitos por Deus. Somos pecadores, manchados pelo pecado. A pergunta então é: como fugir da maldição e desfrutar das bênçãos de Deus? Você também faz essa pergunta? A resposta está no versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pode ser que até agora você tenha se assustado. Tanta coisa, né? As más notícias. Mas agora vem a boa. Nesses versículos o apóstolo Paulo explica o que Jesus veio fazer. Ele veio nos resgatar da maldição da lei. Mas como ele faz isso? Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Ele foi humilhado, pendurado em uma cruz como um criminoso. Mas vocês lembram da aliança que Deus havia feito com Abraão? Lembram? Gênesis 15? Dos animais.
que isso tem a ver? É que na cruz Deus não usou animais. Ele usou o seu próprio Filho. Na cruz não foram os animais que foram partidos ao meio, mas foi o Filho de Deus. Por que ele foi partido? Porque ele fez uma aliança de sangue conosco, para que eu e você que estávamos separados da presença de Deus, fôssemos outra vez unidos a Deus, pelos méritos e feitos de Cristo. Que você se maravilhe com isso. O amor de Cristo é maravilhoso. Ele foi crucificado para remover a maldição. E agora que nós não estamos mais sujeitos à pena da morte da lei, pena de morte da lei, nós podemos receber a promessa do Evangelho. Versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Que você leia esse texto da seguinte maneira: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a mim, aos meus irmãos dessa comunidade de fé, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Todas as bênçãos que recebemos em Cristo jamais poderiam vir pelas obras da lei. Mas é por meio da velha e maldita cruz. As nações do mundo recebem perdão dos seus pecados. Por meio dessa maldita cruz é que somos aceitos pela graça de Deus. Por meio da cruz recebemos o Espírito Santo prometido. Por meio da cruz fomos feitos filhos e recebidos na família de Deus. Não há o que temer. Na cruz nós fomos poupados da ira. Por causa da cruz é que podemos hoje desfrutar das promessas de Deus. Recebermos todas essas coisas por meio da fé no Cristo crucificado. Portanto, a fé merece ter a última palavra. Sabe por quê? O que foi uma maldição para Cristo, que recaiu sobre Ele, se torna para nós uma bênção que é recebida pela fé. Por isso que o apóstolo nos alerta: não se deixem enfeitiçar, não sejam seduzidos por falsos ensinos. Isso significa, não deixem nada substituir a simplicidade do Evangelho. Não é por obras, não é por desempenho. Não caia nessas falsas ideias que tem por aí de que você precisa fazer por merecer, para ser aceito. Cristo já fez tudo e você já desfruta disso somente pela fé. Que o seu coração possa descansar nessa verdade. Eu sei que você sairá daqui sem sentir um frio na espinha, sem um arrepio, sem se comover com choros, sem ouvir que vai dar tudo certo amanhã, na semana que vai começar. Mas você está saindo daqui com a única certeza necessária para a sua vida. Eu sou aceito por Deus na sua família, apesar dos meus pecados. Eu sou aceito por Ele, pela graça, somente pela fé em Cristo. Você não fez nada para ser filho. Nada. Deus simplesmente te escolheu e chamou. Lhe atraiu a sua presença e lhe deu um novo coração. Por isso que você pode desfrutar dessas bênçãos. Porque Cristo fez absolutamente tudo. Só aí cai um peso dos seus ombros. Por isso que essa é a diferença do cristianismo das demais religiões. Todas as demais religiões vão dizer o seguinte: para conquistar tal coisa, você precisa fazer isso. Para chegar a tal nível, você precisa isso, isso, isso. Nós somos acostumados assim, não é? A ideia da meritocracia, esse mundo é assim. Tudo o que eu fiz para merecer, eu preciso fazer algo para ganhar. É por isso que o Evangelho é um escândalo. Pois ele não diz,
a respeito do que nós fizemos. Ele diz a respeito do que Cristo fez. Que você possa descansar com essa verdade. Você possa estar com o coração tranquilo, porque a sua salvação depende exclusivamente de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu santo nome. Tu és o nosso Deus, aquele que nos torna justos, aquele que nos perdoa, que nos limpa, que nos lava de todo pecado. Não é pela nossa força de vontade, não é pelos nossos méritos, nem pelo nosso desempenho. É somente pela fé. Que possamos, Senhor, vivermos, não de maneira a tentarmos lhe conquistar. É impossível. Na verdade, nós já fomos conquistados pelo Senhor. E por isso a nossa vida deve ser uma vida de gratidão a Ti. Nós não queremos viver uma vida de barganha, uma vida baseada em mérito. Não. Nós queremos viver uma vida do início ao fim, pela graça, pela fé somente. Nos livra de todo o legalismo. Nos livra de toda a tentativa de vivermos do nosso jeito, de tentarmos sermos justificados pelas coisas que fazemos. Não. Mas ensina diariamente lembrarmos dessa doutrina maravilhosa, de que tudo o que precisamos nós já recebemos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que bênção é ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos nesse assunto que é tão precioso para nós.